Olá pessoal, Ricardo Germano falando, bom revê-los, tudo de bom? Hoje vamos falar aqui de um tema muito importante, que é o pai, né? É o pai de primeira viagem, né? O primeiro filho e ali as primeiras experiências, né? E qual a principal função do pai na família? Esse é o recado, é a essência do vídeo de hoje. E se você já não tem mais filho pequeno, ou enfim, manda para alguém que é a primeira experiência como pai, e eu tenho certeza que vai ajudar muito, porque eu quando fui pai também, né, eu não tive pai, então eu não sabia realmente o que fazer. Mas aqui eu vou deixar a dica e vou deixar assim a chave de ouro, a chave de ouro, né? Para você abrir o cadeado aí e é, e se orgulhar de um dia ter tido esse tipo de atitude, e você vai ser reconhecido por isso, tenho certeza, tá bom? Bom, então vamos lá. Qual que é a função do pai na família, né? E o que ele deve fazer? Principalmente você que é o pai de primeira viagem, né? O primeiro filho aí, o primeiro filho está chegando. É muito natural que você tenha um monte de inseguranças. É natural que você chore debaixo do chuveiro, com medo de não ter a capacidade e a competência e principalmente as questões financeiras, né, para criar seu filho, que é o primeiro, ou se não é o primeiro, mas é o que você está sustentando financeiramente, enfim. É natural que você tenha muita insegurança nesse sentido, mas a vida se encarrega de muita coisa, tá bom? Você faz a sua parte e a vida tem um outro lado, que é a força do universo, que abençoa os pais, as mães e nos faz criar nossos filhos, tá bom? Então assim, obviamente você tem que ter responsabilidade e muita seriedade, né? Mas não tenha medo, não tenha medo. A vida, faça a sua parte e a vida vai fazer a dela. Então assim, não tenha medo, faça a sua parte, se dedique, tenha amor e carinho pelo seu filho, pela sua família, e a outra parte o universo se encarrega de fazer, tá legal? Vamos nessa. Então vamos lá, vamos tentar traçar um cenário para você identificar, você saber se posicionar dentro da sua família e da relação pais e filhos. Veja bem, você tem um ser novo na sua família que saiu de dentro da mãe dele. Esse ser tá ali, ele acha que a mãe é só dele para ele e vai ficar com ele eternamente. É isso que ele tem na cabeça. Essa criança, esse ser, né? Quando eu falo este, pode ser menina, mas este ser humano que tá ali, saiu de dentro da mãe e a mãe está com ele no colo, né? E amamentando no peito. Quer dizer, essa relação é inquebrável. Isso aí é uma coisa que foi construída por Deus, uma coisa divina, e que a gente tem que saber interpretar. Os homens, os pais têm que saber interpretar que essa é uma relação inquebrável, e a gente não tem nunca que ir contra isso, ou sei lá, ou concorrer com isso, nada disso. Você tem que usar essa relação perfeita, né, entre a simbiose que existe entre mãe e filho, um alimenta o outro. Então o pai tem que ser um cara inteligente, ele não pode ser trouxa
de querer enfrentar uma situação que ele, para quê? Ou por quê? Ou para que questionar? Ou querer ser mais do que isso? Não é essa a sua função. Eu vou te dar a dica aqui, e se você fizer isso, por mais que pareça, talvez não pareça tão correto ou tão legal no começo, mas quando o tempo passar você vai ser reconhecido justamente por isso, tá bom? Bom, qual que é a visão de hoje? Pega a visão, capta a ideia, tá? O pai, e você que é o pai de primeira viagem, se você é pai de mais de um filho, tal, você já deve ter percebido e talvez, não sei, se não percebeu, fique esperto para captar a ideia aqui, tá bom? Então vamos lá, qual que é a função do pai dentro dessa relação? Imagina lá a mãe com o bebê no colo e amamentando no peito, é uma relação entre os dois divina que vai ficar permanentemente o resto da vida. Vai sair do peito, vai ter uma distância física, mas o afeto emocional vai durar a vida inteira. Então a gente já tem que ser esperto e entender isso. O que acontece nessa relação? Ela é uma relação de muito amor e muita complacência. A mãe com o filho com a mãe com o filho com a filha, enfim. É uma relação de muita complacência de verdade, muita afinidade, muita relação, muita coisa de pele, muita confiança um no outro. Isso é bom, ok, tá tudo certo. Porém, tudo que é demais desequilibra. E essa relação acaba ficando desequilibrada, por quê? Porque a mãe não vê os defeitos dos filhos e não os corrige muitas vezes. Ok, não estou falando que ninguém, não é isso. Eu estou dizendo dentro de um ciclo natural, a mãe e o filho, as mães e os filhos tendem a ser cúmplices um do outro, seja na verdade, na mentira, no bem e no mal, entendeu? Porque é uma coisa natural. Mas enfim, a gente está aqui, esse vídeo é para falar qual a função do pai. Então, quem é que vai dar o equilíbrio nessa relação tão afetiva que existe entre mãe e filhos? É o pai. E o pai vai dar o equilíbrio nessa relação e nessa família e nesse convívio de que forma? Dizendo não. A mãe é o sim e o pai é o não. E é nesse equilíbrio entre sim e não que está a chave da educação dos filhos. Tá bom? Mas a função do pai, ela é a pior, entre aspas, né, na condução da coisa. Por quê? Porque você tem que dizer não. Você é o cara que vai falar não. Muitas vezes esse não tem que ser o não para o filho e para a mãe, juntos. E você sofre com isso, porque é muito mais fácil dizer sim. O cara que aceita tudo, a mãe que diz tudo e o cara topa tudo, faz tudo, é tudo do jeito que a mãe quer, cara, tá cometendo um erro. Eu não tô falando para criar conflito, tá legal? Tô falando para dar parâmetros. Nem tudo pode, nem tudo não pode. Mas quem que fala o não pode, não deve, não vai ser assim, é o pai, é o homem, é o cara que se importa com sua família, é o cara que se importa com seu filho, com sua filha, com seus filhos. O cara que aceita tudo, a mãe ou a esposa dele já vai falar, já vai te desqualificar como um cara que não manda nada, não se importa com nada. Ele não tem essa personalidade. Cara, você vai ser taxado como um cara que não tá nem aí. Por mais amor, por mais carinho que você tenha pelos seus filhos, pelo seu filho, pela sua família, se você não disser não, você nunca vai ser reconhecido. Por quê? Porque o bonzinho da relação já é a mamãe. Você tem que ser esperto. Um dia,
seus filhos têm que dizer, porra, meu pai era um cara que jogava duro, ou então que corrigia a gente quando a gente errava. Esse é o verdadeiro reconhecimento, tá? Não estou falando de você ser legal, divertido, de um cara que vai passear, ou de um cara que brinca de futebol, de boneca, de bolinhas, joga videogame. Não estou falando disso, isso é dinâmica do dia a dia. Mas o cara que na condução da família é o cara que diz o não, que tem respeito por isso. Eu não sei se vocês lembram, mas quando vocês eram crianças, vamos dizer assim, a mãe falava, tem que ver com o seu pai. Tem que perguntar para o seu pai. Precisa ver se o seu pai deixa. Entendeu? É nesse sentido, nessa autoridade que você tem que se posicionar dentro da família. Eu não estou falando para você ser agressivo, rude, maldoso ou ignorante, não é nada disso, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que você, para equilibrar o dia a dia da sua vida, o convívio e equilibrar isso ao longo do tempo, você é o outro pêndulo da balança. Existe um pêndulo que está a mãe e o filho aqui de um lado e você é o não, mas não é que é o não negativo, entendeu? A maldade, não, é o não que equilibra as relações, inclusive de mãe e filho, tá certo? Eu duvido que alguma mãe não gostaria de que tivesse um pai que conduzisse as coisas, que dissesse o não, que realmente mostrasse com autoridade que quando ele fala não, ele está dizendo um não para beneficiar a família, para beneficiar o filho, e não um não por ignorância, um cara ignorante, não isso. Ou então, tanto faz, vê aí o que você faz. Vai pôr nessa escola? Põe nessa ou põe naquela. Vai trocar roupa? Troca, não troca. Compra essa fralda ou aquela, compra o que você achar melhor. Cara, ninguém gosta disso. Ninguém gosta disso. Então, você tem que se posicionar e ganhar a sua autoridade como pai. Quando você tiver o filho maiorzinho, mais adolescente, ou quando ele for adulto, ele vai te agradecer por você ter orientado, por você ter dito não ter deixado ele errar e não ter deixado a sua família errar também. Óbvio que você não é perfeito, você também erra e você também tem insegurança e corta o coração quando às vezes você é obrigado a falar não. Mas é melhor você sofrer agora do que seu filho sofrer lá na frente. Porque você, quando corrige seu filho, quando ele é criança, desde bebê eles vão ficar te testando, né? Já para dormir na cama com a mãe, desde bebezinho ele já vai te testar. E ali já é hora de você começar a dizer não. Mas enfim, esse é outro papo. Nós estamos aqui tentando posicionar o seu papel dentro da família. Mas desde de bebê, de criança, adolescente, adulto, você deve exercer esse papel e seu filho vai ser sempre grato por você ter dito não nas horas importantes, tá bom? Então, com todo o seu amor, o seu carinho e sua dedicação, você vai ter que fazer esse papel de pai, e que é um papel difícil porque você é o que fala não. É como um professor coloca o X quando você dá uma resposta errada, mas ele está ali cuidando de um pedacinho, de uma matéria. Você, quando fala não para o filho, você está cuidando da vida dele, e eu tenho certeza que ele vai ser eternamente grato a você, tá bom? Cara, boa sorte. Mulheres, cobrem isso dos homens, dos maridos, dos pais, e é essa postura, apoiem esse tipo de postura, que tudo vai dar certo, tá bom? Boa sorte nas missões e vamos em frente. Valeu!